O tema da festividade, primeiramente, eu sou o cabide. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 58. Agradeço ao João e à mocidade se lembrar de mim e convidar para essa festividade. Confesso, como compartilhei com ele hoje, não foi fácil, mas estou aqui pela misericórdia e a graça do Senhor e acredito que o Senhor fará aqui nesta noite aquilo que Ele preparou para as nossas vidas. Amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga aleluia. Tem alguém procurando por aí? 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. Diz assim o texto sagrado: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Voltando um pouco à palavra do Senhor, abram no livro de Lucas, capítulo de número 8. Vamos ler um versículo para frasear o tema da festividade. Lucas, capítulo de número 8. Quem encontrou, diz glória a Deus. Quem não encontrou, diga aleluia. Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 47, diz assim o texto sagrado: então, vendo a mulher que não podia ocultar-se ou esconder-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque lhe havia tocado, e como logo sarara. Vou ler mais uma vez. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e, prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa, porque lhe havia tocado, e como logo sarara. Amém? Em nome de Jesus, poder fechar sua Bíblia, tomar o seu assento nesta noite, não se esquecer que o Senhor ele está presente neste lugar, e toda a honra e toda a glória é dada ao nome do Senhor. Conforme o tema transmitido a nós, a qual o Senhor colocou no coração dos nossos irmãos, livro de Coríntios, escrito pelo nosso apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios. Nesse versículo que nós, no capítulo todo, número 15, nós temos o apóstolo Paulo trazendo algumas recomendações aos irmãos da igreja de Coríntios. Os irmãos que estavam ali crescendo na fé, os irmãos que tinham acabado de ter o seu encontro com Jesus, recebido a palavra, aceitado no seu coração, estavam ali sendo instruídos, sendo discipulados, estavam ali aprendendo tudo acerca da palavra do Senhor, acerca de Jesus, da vida dele, tomando conhecimento sobre a morte de Jesus, o que significou a morte de Jesus. Então, eles estavam ali aprendendo. Só que o apóstolo Paulo era um homem que fundava a igreja. Ele edificava ali, logo se estabelecia os responsáveis daquele lugar, e ele partia para outra terra, partia para outra cidade, outra localidade, dando continuidade à obra, ao chamado de Deus na sua vida. Mas ele não desamparava. Ele lembrava-se de cada uma das igrejas, cada uma região que ele passava. Ele procurava lembrar em oração diante do Senhor, e de outra forma ele escrevia carta para as igrejas, para que as igrejas entendessem que ele estava distante, mas ele estava presente. Embora a distância pudesse separá-los, mas eles estavam unidos, e Paulo estava unido a eles nas suas lutas, nas suas aflições, e através de cartas eles se comunicavam naquele momento, naquela época e naquela ocasião. Hoje
apóstolo Paulo usava a escrita para poder transmitir ao coração da igreja que havia sido estabelecida aquilo que o Senhor transmitia, colocava no seu coração. Existem coisas que o apóstolo Paulo sabia que estavam se passando, não porque ele recebeu alguma carta, não porque o pastor local transmitiu a ele o que estava se passando, mas antes o Senhor também revelava ao coração do apóstolo Paulo o que estava se passando. E todas as vezes que acontecia isso, o apóstolo Paulo, se preocupando, ele escrevia carta e enviava para a igreja. E o que aconteceu nessa ocasião foi justamente isso, porque a igreja estava crescendo, a igreja estava se multiplicando, mas existia naquela época alguns homens, alguns conspiradores contra a igreja e a obra do Senhor, e eles estavam conspirando e tentando tirar o foco dos irmãos que estavam dentro da igreja. Isso nós entendemos que é uma artimanha do inimigo, fazer com que você tire seu foco dentro da igreja. Quando você entra dentro da igreja, quando você vem para o culto, e você vê somente a Deus, quando você verdadeiramente vem aqui ouvir a palavra de Deus, recebe para a sua vida, diante das circunstâncias que você está vivendo, que você está enfrentando, e diante daquilo que você está colocando nas mãos do Senhor, quando você entra na igreja com esse propósito, você ouve Deus falando com você, você percebe a presença de Deus dentro do culto, mas se você entra aqui de outra forma, para você reparar quem veio, quem não veio, ou se você entra aqui para prestar atenção em outras coisas alheias, a não ser essa que eu acabei de falar, a pessoa consegue permanecer dentro do culto, conforme nós estamos presenciando nessa noite aqui, e continua cego, continua sem sentir a presença do Senhor, e talvez vai sair daqui pior da maneira que entrou. Mas, amados irmãos, nós damos graças a Deus por isso, porque o Senhor ouve e vê a sinceridade do coração daqueles que querem verdadeiramente receber a graça do Senhor, a unção dele, a sua porção para esta noite, e o Senhor ele derrama abundantemente. Se você entrou aqui com esse propósito dessa noite, eu quero convidar você a levantar a sua mão e adorar o Senhor esta noite, porque o Senhor está prestes a derramar sobre a sua vida, porque o Senhor viu a sua luta e as suas orações, e por isso o Senhor vai fazer porque ele é Deus. Homens nessa ocasião estavam conspirando contra a obra, e eles estavam tentando afetar pelas pregações de Paulo. Eles estavam tentando afetar os irmãos com as mensagens. Eles estavam querendo dizer para os irmãos que algumas coisas que Paulo pregava eram bíblicas, não eram de Deus. Estavam com isso causando dúvida no coração daqueles que estavam ali, recebendo a palavra de Deus sobre a sua vida, lares sendo transformados, vidas sendo transformadas, mudadas, libertação acontecendo, cura acontecendo no meio da igreja, mas eles estavam conspirando para tentar causar dúvida no coração da igreja. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta justamente por isso, temendo aqueles que estavam novos na fé, temendo aqueles que ouviriam essas palavras e deixariam essas palavras entrar no seu coração, porque entrando essas palavras nos vossos corações, certamente eles já não entrariam no culto da mesma forma, eles entrariam no culto com um espírito de julgamento, tentando julgar o que é certo e o que é errado. Será o que vai falar? Vai ser falado lá na frente hoje pelo pastor? Será que vai ser verdade? Ou será que é uma maldade? Ou será que é uma farsa que ele vai pregar hoje? Ele já entra dentro da igreja com o espírito de julgamento, e não com aquele espírito de adorador, não com aquele espírito de humilde de receber aquilo que o Senhor vai ministrar sobre a igreja. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Apóstolo Paulo, temendo a fé e o progresso da obra de Deus, escreveu a carta aos irmãos. E ele disse: portanto, amados irmãos, permanecer firme, constante e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo